Já ouviu falar da Área 51 nos Estados Unidos? É um tema envolto em mistério e em teorias da conspiração. Eu sou a Malu Cursino, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou explicar para você o que se sabe sobre a Área 51. Para começar, se há uma coisa que nós sabemos é que sim, a área realmente existe. É uma base militar da Força Aérea dos Estados Unidos, perto do Lago Groom, um lago seco no deserto Mojave, no estado de Nevada. Fica só a 135 quilômetros da famosa Las Vegas. Durante muito tempo, a existência dessa base foi uma dúvida. Isso porque o governo dos Estados Unidos se recusava a reconhecer que ela fosse real. Depois de décadas de especulação, o governo só resolveu admitir que a Área 51 existia em 2013, quando a CIA, a Agência Americana de Inteligência, admitiu isso publicamente e tornou público os documentos secretos. Meses depois, Barack Obama foi o primeiro presidente do país a mencionar a Área 51 publicamente. Esses documentos não só provam a existência, como davam a localização exata da base. Também mostravam como as instalações estavam distribuídas no terreno e até organogramas de funcionamento. Mas por que os Estados Unidos criaram uma base militar super secreta no meio do nada? Tudo começou durante a Guerra Fria. Foi aquele longo período entre o final dos anos 40 e o começo da década dos anos 90, em que os Estados Unidos e a União Soviética competiam por hegemonia no mundo, mediam forças e trocavam ameaças. Era um clima constante de medo de uma guerra mundial. Nesse período, os americanos desenvolveram novas tecnologias de espionagem para ver o que os russos estavam fazendo. E, é claro, tudo às escondidas. No início dos anos 50, os Estados Unidos iniciaram um programa para desenvolver o famoso avião de espionagem U-2. Segundo o que a CIA diz no seu site, a Área 51 foi escolhida após autoridades ligadas ao projeto sobrevoarem Nevada em busca de um lugar onde o U-2 pudesse ser testado de forma segura e secreta. O lugar já havia sido usado antes para treinar pilotos de combate durante a Segunda Guerra Mundial. A base está ao lado de um campo de testes nucleares e dentro de um perímetro enorme usado para treinamento militar, especialmente por pilotos de combate da base Nellis. Ou seja, tem muita coisa acontecendo naquela região. Não é só a Área 51 não, mas foi na Área 51 que o programa ultra-secreto U-2 foi desenvolvido. Dali saíram muitos outros aviões de espionagem, alguns mais estranhos do que outros. Mas por que ainda existe gente que acredita que tem aliens na Área 51? Uma das razões é que foram registradas muitas imagens de OVNIs naquela região. Um OVNI é um objeto voador não identificado, mas muita gente liga eles automaticamente à existência de espaçonaves de ETs visitando o nosso planeta. E se estamos falando de uma base em que se desenvolveram, em sigilo, programas secretos de criação de aviões de espionagem, o que não faltou por ali foi OVNI. Dizem que os avistamentos de OVNIs nessa zona começaram com o U-2, um avião que voava muito mais alto que os aviões comerciais. E se alguém avistasse um desses e perguntasse ao governo, é um pássaro, é um avião, o que você acha que o governo diria? Sim! Sim, olha, nós estamos desenvolvendo uma nova tecnologia ultra secreta para nossos aviões ultra secretos. Segunda opção, uma desculpa esfarrapada do tipo, foi um fenômeno meteorológico. Ou, terceira opção, simplesmente não dizer nada. Quem disse opções 2 e 3, acertou. Esse sigilo em torno da base e suas operações só alimentou as teorias de conspiração. E, segundo especialistas, a CIA até se aproveitou disso para que ninguém desconfiasse do que realmente era feito ali. Uma dessas especialistas é a escritora Annie Jacobsen, que entrevistou várias pessoas que já foram à Área 51 e escreveu um livro famoso sobre a história do lugar. Em entrevista à BBC, ela contou que a CIA criou, nos anos 50, uma divisão para lidar com os tais OVNIs vistos em Nevada. Ela explica
que a ideia era esconder que o que havia de mais avançado de tecnologia de espionagem era criado na Área 51. Segundo ela, a Área 51 hoje é um espaço para treinamento e testes focados em drones. Mas o fato é que muita gente começou a espalhar teorias de que a Área 51 era usada pelo governo americano para estudar naves alienígenas e assim conseguir replicar suas tecnologias. Diziam também que alienígenas eram estudados ali. Talvez a mais famosa das teorias envolva um incidente ocorrido em 1947 em Roswell, no estado do Novo México. Os restos de um artefato estranho geraram muita especulação. O governo disse na época que se tratava de um balão meteorológico. Em algum momento, teorias da conspiração começaram a circular afirmando que o artefato era uma nave alienígena que tinha sido secretamente levada até a Área 51 para ser investigada junto com corpos de ETs. Foi só em 1994 que um informante das Forças Armadas revelou que, na verdade, o alvo da atenção era um projeto secreto que usava microfones em balões para detectar testes nucleares soviéticos. Mas o fato é que essas teorias e o histórico silêncio do governo americano converteram a Área 51 em um mito. E esse sigilo sobre as atividades da base continua até hoje. O que acontece lá dentro ainda é secreto. Informações não confirmadas indicam que 1.500 pessoas trabalhem lá, e muitas seriam transportadas para o trabalho de avião diretamente de Las Vegas. Os curiosos são mantidos longe por placas com alertas, rede eletrônica de segurança e guardas armados. Até sobrevoos ali são ilegais, e não dá para negar que isso ajuda a alimentar a fama. Não faltam filmes e livros que mencionam a Área 51. Quem se lembra da série Arquivo X? A cidade mais próxima, a pequenina Rachel, se transformou em uma atração turística cheia de naves espaciais e alienígenas. Por lá, passa a rodovia estadual 375, oficialmente batizada pelo estado com o nome de Rodovia Extraterrestre. A fama da hoje não tão secreta Área 51 é tanta que existem grupos que tentaram organizar ataques na base para libertar alienígenas que estariam presos ali. Em 2019, um evento no Facebook convidando para a invasão da área teve mais de 2 milhões de confirmações. O criador do evento disse à imprensa que era uma brincadeira, uma piada, mas teve gente que levou a sério. Houve um certo medo do que poderia acontecer, mas no fim não deu em nada, e pouca gente apareceu, vestida assim, olha só. E, gente, não dá para esquecer que estamos falando de uma instalação militar onde foram desenvolvidos alguns dos projetos mais secretos do exército americano, e que lá eles estão autorizados a usar armas letais para evitar invasões. Ah, sabia que dá para buscar as imagens da Área 51 por satélite? Essas são as coordenadas, mas eu tenho coordenadas mais importantes para você.